quero chamar aqui para uma roda de conversa duas amigas minhas que são muito importantes e elas estão também na nossa exposição, tá? O Adolf vai apresentá-las aqui para a gente conversar um pouquinho sobre acessibilidade, inclusão e capacitismo. E também, quem quiser depois fazer perguntas, a gente vai liberar para isso. É isso aí, vamos lá então, a parte de roda de conversa. Eu quero chamar ao palco que é a Dona Alice Scaff, 63 anos, diretora de escola. Ela é mestre em políticas e gestão da escola pública, é youtuber no canal AVC, A Vida Continua. Ela teve a mobilidade reduzida por conta de sequelas aí de um AVC isquêmico, né, quando tinha 56 anos. Ela é autora de livro infanto-juvenil. Também quero chamar ao palco a Vera, 55 anos, teve pólio com 1 ano e meio de idade, fez algumas cirurgias, fisioterapia e com auxílio de um aparelho ortopédico conseguiu caminhar, estudou, trabalhou na prefeitura de Mogi Guaçu como escriturária e aí quando tinha 44 anos de idade, teve desgaste no joelho e acabou se tornando cadeirante. E também devo fazer a referência aqui a Mariana Meneghel. Mari Meneghel, formada em Direito pela Faculdade Santa Lúcia, em Mogi Mirim, tem 35 anos. É ativista pela causa da pessoa com deficiência, palestrante, idealizadora do projeto Roda da Inclusão. O projeto esse que é realizado nesse mês de setembro. É uma das idealizadoras também da ONG, né, Incluir, e uma das idealizadoras da exposição Nós Podemos Mais, que nós estamos aí na inauguração hoje. Então sejam bem-vindas aí, eu vou ficar ali do lado para colher as perguntas aí. Então, gente, como vocês viram na historinha da Violeta, ela voava porque ela tinha os balõezinhos, né, para ela poder voar. E nós, assim, a Dona Alice também já usou cadeira de rodas quando ela precisou. E nós, que somos cadeirantes, eu e a Vera, assim, a gente tem muita dificuldade de acessibilidade nas cidades. Em todas as cidades que a gente vai, eu generalizo mesmo, de certa forma, porque é muito difícil uma cidade acessível, né? Então, meninas, eu queria começar falando sobre esse assunto, sobre acessibilidade. Se vocês têm histórias, alguma história que vocês recordam agora, assim, sobre acessibilidade. Doralice? Bom, eu tenho. Eu tive minha experiência, né, como cadeirante, logo após as sequelas de um AVC, e eu quis votar no 2 de outubro. Era eleição para prefeito. E eu falei para o meu filho, todo mundo, mãe, fazia pouco tempo, fazia 2 dias que eu tinha saído do hospital. E eu não tinha ainda nem controle de corpo. Eu ficava aí assim, eu quero votar. E tinha emprestado, assim, ninguém espera, assim. Um dia eu subi, eu moro no Sobrado, eu subi no sábado super bem e domingo eu desci com um bombeiro me socorrendo. O SAMU estava em ocorrência, então eu fui socorrida pelo bombeiro. Então, a gente fala, né, que é uma deficiência, assim, adquirida, né? Eu não nasci com ela. A minha área de formação é educação física, eu estudou o movimento, então foi assim. Mas quando eu cheguei em casa e vi essa transformação, vi que tinha cadeira de roda, cadeira de banho, a minha cama estava na sala, para o sobrado, descer a cama, aí eu percebi. Aí eu falei assim, então eu ia enfrentar com coragem, eu vi que essa frase, né, ali já ela capta demais as coisas, né, demais, e quando eu cheguei aqui, eu vi a frase, me emocionei bastante. Foi exatamente o que eu falo, na primeira frase que eu cheguei no hospital e vi a casa toda, né, adaptada. Tinha flores, tinha cartaz e tal. E aí, a cadeira, emprestaram. Nesse momento as pessoas vão emprestando as coisas, né? Emprestaram cadeira. E era uma cadeira bem fraquinha. Além da cadeira fraquinha, quando meu filho me tirou, a primeira vez que eu andei de cadeira de roda na rua, né? Porque às vezes no hospital, né, depois de uma cirurgia e tudo mais, eles te levam na cadeira de roda. Mas o piso do hospital desliza, né? Aí quando
naquela calçada e aquela cadeira. O que é isso? Cuidado, cuidado. Gente, um pânico. Até a gente chegar lá na escola do SEAC, né? Então foi a primeira experiência. Eu falei, gente, como é que fica? Existe uma parcela da população que é cadeirante, e cadeirante permanente, né? Eu tinha esperança, nem todos os sequelados acabam, né, conseguindo. E a gente nunca mais vai ficar também 100%, mas eu tinha certeza que eu ia sair, que eu ainda não corro hoje, não pulo e tudo mais, mas eu evoluí. Aí, quando foi perto do Natal, eu gosto muito do Natal, gente, de decoração, essas coisas, sou apaixonada. E tem uma loja ali na rua Biscoito de Parnaíba, eu sempre comprava coisas na escola, eu sou diretora de escola. E aí as coisas eram mais baratas, tipo assim, né? Então eu sempre comprei bastante coisas volumosas, bastante coisa ali. E naquela semana eles tinham inaugurado uma loja ao lado da loja, uma loja nova, um prédio novo. Um prédio novo, a gente entende que hoje tem que passar por umas perícias, bombeiros, tem acessibilidade para essas construções, né, ser aprovada. E aquela era uma construção nova, não era uma construção reformada nem nada. Aí ela disse, Dona Alice, meu filho estava comigo na cadeira de roda. Dona Alice, você não sabe quanta coisa de Natal. Então estava aquela escada assim, de metal, bem assim, empinada, lá no andar de cima. Quando eu olhei aquilo, aí eu falei para ele, olha, os cadeirantes, as pessoas com deficiência também têm poder de compra e também gostam do Natal. Eu falei isso, aí comecei a chorar. Aí eu falei para o meu filho, me leva daqui que a gente tinha ginecologista. Aí chegamos no ginecologista, tinha uma escada e ele falou que não podia me atender. Aí eu passei mal para Santa Casa, tão mal que eu fiquei muito mal. Aí eu percebi que essa experiência, né, essa vivência que eu tive como cadeirante, o quanto é difícil. Então, onde eu ia assim, depois eu resolvi que eu ia viajar, e aquelas coisas todas, eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito na época que eu estava plena, na minha condição plena motora, né? E eu comecei a reparar isso, lugares legais, só que o banheiro é lá em cima, o filhinho. Eu fui para a Patagônia em janeiro do ano passado, nós fomos para um lugar bem legal para o almoço, e era assim, eu vi uma anã descendo de bunda, assim, sabe? Uma anã descendo aquela escada de bunda. Então, eu sou agora avaliadora do Local Guides, Google Maps. Eu sou mais pontuada aqui na região. Dentro das várias coisas que eu vejo a acessibilidade. O local é ótimo, a comida é ótima. Mas se você tem algum tipo de deficiência, né? Se você é obeso, se você tem você não vai, mobilidade reduzida não vai nesse lugar. Então agora eu vi esse novo olhar, né? E às vezes, no meu caso, a gente teve que passar por isso, né? Eu acho muito brilhante, eu fico muito orgulhosa. A Mariana foi minha aluna, eu dava educação física, ela foi desde a educação infantil, ela foi minha aluna, sempre quiseram participar de tudo. Eu tenho vídeos, só que está em VHS ainda, preciso colocar. Ela dançando e tudo mais, várias apresentações, era formaturas, a gente ia apresentar no Cerâmica Clube, né? Tem a sua formatura no pré, tem a sua formatura da 4ª série, que é o que estou hoje. Na formatura do pré, eu lembro até hoje. Você foi uma boneca. A gente fez um teatro. Era os brinquedos do Gepeto, né? E eu fui uma boneca. E o meu papel era ficar no palco. E eu fazia o tempo todo assim, ó. Era boneca. Então, e quando eu vejo hoje que se transformou nessa profissional, nessa mulher, nessa ativista, nessa esposa, né? E eu fico muito orgulhosa, né? Porque ela tem idade exatamente, ela estudou com a minha filha, então as duas têm 35 anos. Então, quando a gente vê isso, né? Essa crescente, eu acho lindo demais. E eu fiquei muito feliz mesmo, essa ideia que elas tiveram, que foi assim, quando elas fizeram o convite, era para ontem, já tudo aconteceu. E a Lígia, eu gosto de jovens ativos, e a Lígia é muito assim, né? Uma menina muito sensível, ela capta as coisas assim, muito, né? Uma sensibilidade tremenda e que transforma. Se vocês viram ali, eu fiquei linda ali, fala sério, hein? Eu fiquei vendo aquela foto, eu acho legal, né? Acaba empoderando mesmo. E essa questão, essa releitura que fez, acaba dando um chance a mais, né?
Então, eu acho muito importante pessoas assim. Você vê, hoje a gente tem na cidade quantas pessoas com deficiência, né? 6 mil, e muitas se escondem. Então, eu também abri um canal, no YouTube. Hoje eu tenho 19 mil visualizações dia, eu tenho 35 mil seguidores. E para levar isso é a motivação, para que nós somos capazes, para brigar por direitos e para a gente ter os nossos direitos. Quando a gente tem uma deficiência, a gente não é doente, a gente tem aquela deficiência. Igual hoje eu tenho mobilidade reduzida. Esse meu braço não faz mesmo, hoje eu dirijo só com a mão, meu carro é adaptado, eu não consigo ter mais força nessa mão. Né? Mas a gente faz, a gente vai e a gente acontece. E eu fico bastante feliz pelo convite. E Lígia, parabéns, adorei, viu? Vera, você tem alguma história também de falta de acessibilidade? Vou fazer um comentário a respeito, acho que foi um dos últimos anos antes de eu me aposentar. Não lembro se foi 2014, 2015, não me lembro. Nós fomos fazer uma confraternização de final de ano e até demoramos para escolher o local, porque eu já estava cadeirante, né? E então estávamos procurando um local adaptado, que tivesse um banheiro adaptado para eu poder usar. Que nós não íamos ficar lá meia hora, uma hora, nós íamos fazer a nossa confraternização anual, né? E escolhemos uma pizzaria muito boa, bem frequentada. A moça me falou, né? Eu já até tinha visto a pizzaria, sabia que tinha um banheiro bom, um banheiro adaptado. Chegamos lá, né? Escolheram uma mesa boa pra gente. Aí, a hora que eu falei, eu vou ver aonde que é o banheiro, para a hora que eu precisar, né, eu ver que eu consigo entrar no banheiro. Eu não vou esperar da vontade de eu ir ao banheiro para eu ir lá ver se eu consigo usar. Aí fomos procurar o banheiro era adaptado, excelente. Só que tinha uma mesa bem do lado do banheiro, que devia ter umas 30, 40 pessoas, e eu ia ter que pedir licença para todos eles se levantar para eu poder usar o banheiro, né? Porque principalmente por ser final de ano, a casa estava lotada, né? E tipo assim, ela tem adaptação, mas a gente ainda vai ter que ir lá e pedir, por favor, será que eu posso usar o banheiro? Né? Que eu acho que não teria que ser assim, né? Ele teria que estar disponível para a hora que a pessoa precisar, né? E senão toda vez que eu precisasse, eu queria tomar uma cerveja, né? Mesmo que fosse um refrigerante, depois de um tempo você vai precisar do banheiro, né? Então, daí eu tenho que ir lá e falar, olha, para anunciar, pessoal, vou precisar que vocês saiam daí que eu tenho que ir ao banheiro, né? Então, mesmo um lugar adaptado, a gente ainda enfrenta alguns problemas, né? E sem contar os lugares que às vezes você liga. Eu tenho uma amiga que ela foi fazer uma viagem com o marido, ela ligou em vários hotéis, né? E a pessoa falou, temos adaptação, reservou o hotel, chegou lá, a única adaptação que tinha no hotel era uma rampa na entrada, que daí para subir o quarto, né? Primeiro o elevador travou, ficaram lá horas esperando o bombeiro para conseguir subir. A hora que ela chega no quarto, a cadeira não passava, não conseguia, aí ela não conseguia tomar um banho, né? No quarto, ela já tinha ligado, perguntado, tem acessibilidade? A moça teve a capacidade de falar para ela, toma um banho de canequinha. Ela falou assim, só se for uma caneca de cristal, você me arruma? Então, para vocês verem, né, o pouco que a gente passa, né? Isso sem contar vários lugares que a gente não pode ir, porque não tem adaptação. Tudo onde que a gente vai, a gente tem que ligar, ver, né? Tem, hoje mesmo, por exemplo, aqui é um lugar super ótimo, né? Mas nós chegamos com a chuva, muitas pessoas não conseguiam vir por conta da chuva, né? E a gente não consegue descer do carro, pegar uma sombrinha e descer, né? Então, mesmo sendo um lugar, né, fácil para a gente vir, com a chuva a gente já não consegue vir, né? Então, vários lugares, né, tem, né, essa barreira para nós conseguirmos nos locomover.
Hoje, por exemplo, era para ter bem mais gente aqui, né? Mas infelizmente essa chuva atrapalhou todo mundo, não só as meninas que têm deficiência, como as pessoas que também não têm deficiência, né? Mas acontece. No meu caso, assim, história de acessibilidade que eu tenho algumas, né? Mas uma que eu decidi contar aqui. Uma vez eu saí de casa para ir buscar uns docinhos. E assim, era uma vizinha minha que fazia os docinhos, tá? Então, eu só atravessava a rua e andava um pouquinho para frente e já chegava na casa dela lá pegar os doces. Falei pro Adolf, ó, fica aí que eu vou lá buscar os doces, normal, né? Só que no meio do caminho tinha uma valeta. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas daí algo me fez lembrar. Por quê? Porque eu tenho uma outra cadeira que é motorizada, então eu estava com ela. A rodinha quebrou na valeta, por conta da valeta. A rodinha quebrou. Então a rodinha desse lado quebrou e eu fiz assim para segurar o peso pro lado de cá, para eu não cair. Aí eu liguei pro Adolf, né, para me acudir lá. Aí ligava, nada. Ele tinha dormido em casa. Aí eu tive que ligar para uma tia, para ela ir lá, chamar o Adolf, gritar lá no portão de casa, para ele poder me acudir na esquina de casa, assim. Então, é o que eu falo, essa questão da gente ter independência e autonomia, né? Nem na esquina de casa não dá para ir sozinha. Por falta de acessibilidade. Porque aquela valeta acabou atrapalhando. Eu, por exemplo, eu fiquei entalada uma vez numa zona azul. Só que o Adolf estava junto, aí ele me desentalou. Mas assim, a falta de acessibilidade impede com que a gente consiga andar sozinha, né? Na cidade. A gente sempre tem que estar acompanhada de alguém, né? Na maioria das vezes. Porque senão pode acontecer alguma coisa com a cadeira, pode acontecer alguma coisa inesperada. Então, sobre a acessibilidade, eu acredito que seja isso. E eu queria também... Eu tenho uma outra experiência também, né? Que também foi muito ruim. Quando eu fui viajar pela primeira vez sozinha nessa condição. E eu ia pegar o voo em Campinas e ia para Salvador. Aí eu deixei o carro num estacionamento, né, fora do aeroporto. Depois eles têm um micro-ônibus que leva a gente. E hoje existe uma lei federal, o número de vagas que tem que ter vagas especiais, né? Que são as preferenciais para idoso, para grávida, para pessoa com deficiência. E quando você entra lá, é uma cidade, é um pátio, né? E aí eu perguntei já onde que é? Onde que é as vagas? Não, aqui não tem vaga. Porque se não tem vaga, como é que faz? Você vai ter que deixar o carro lá, tudo pertinho, e voltar. Mas como é que eu vou fazer? Nessa distância, voltar com mala, com a bengala, né? Foi complicado. Aí eu fui bem distante, todo mundo dentro do ônibus, tipo assim, a gente precisa ir embora, cadê ela? Sabe, você atrasando o ônibus, uma sensação muito ruim mesmo, assim, muito vexatória, né? Aí, na volta, eu pensei assim, bom, agora eu vou sair, né? A gente tinha um encontro, né? Eu fui policial militar de São Paulo, da primeira turma de soldado feminino, primeira turma de cabo. E era um encontro, né, de não sei quantos anos, lá em Salvador, ia ser, né? Uma das meninas, tudo aposentada na reserva, mora lá. Então, eu não vou me chatear com isso, na volta a gente vê. E na volta eu fiz tudo, desci ali, fui filmando, fiz vídeos, fiz live. E quando eu cheguei aqui em Mojimirim no outro dia, eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência, né? Contra a empresa. Aí veio uma de pequenas causas, veio representante das advogadas, eu fui e tal, e depois o juiz deu a sentença a favor da empresa, dizendo o seguinte, quem tem condições de dirigir, tem condições de estacionar em qualquer lugar. Um juiz. Aí,
E eu achei cômodo, né? Eu falei para o meu advogado, a gente não vai recorrer, Doralice? Se a gente recorrer, a gente perder, você vai ter que pagar as custas, como recorre. Tá bom, vai, deixa aqui. Mas foi uma... Então, é assim, existem leis, né? Mas elas não são cumpridas, Infelizmente, né? E assim, ter que deixar quieta essa questão, sendo que você estava certa. Tem aceitei isso de um juiz. Infelizmente, isso acontece cotidianamente. Muitas vezes isso acontece com a gente mesmo, que a gente tem que deixar quieto. Mas eu acredito que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Como... É o que a gente tem feito, você tem feito, todos nós temos feito. Sim, né? a gente luta, mas muitas vezes a gente não é ouvida, né? Como aconteceu nesse caso. Porque ela estava certa e o juiz deu uma errada aí, né? Mas infelizmente, ainda em pleno 2023, a gente ainda não está um país inclusivo, né? Que é o próximo, né, assunto até aqui da nossa roda, sobre inclusão, né? Eu queria saber, assim, o que é inclusão para vocês, assim, se teve algum momento que você falou, bom, hoje eu me sinto incluída, por algum motivo, assim, em especial. Essa questão da inclusão também tem a ver com tudo, com o contexto social, intelectual, social, aquisitivo das pessoas, né? Eu não passei por tanto justamente por conta disso, né? E por isso que eu luto para que eles mostram, aponto para que todos, as pessoas que têm mais condições, né? Eles passam por menos terreno, né? Bem menos terreno da inclusão. E eu falo que o governo tinha que me pagar, porque eu falo para todo mundo que teve, para de pensar em aposentadoria, para de pensar nisso, você é jovem, você pode fazer agora outra coisa, o que você pode fazer aqui, você não pode fazer mais? Então, eu tenho pessoas que estão fazendo medicina, pessoas que já se formaram em administração, e tem muitos jovens agora que têm o ABC. Semana passada um menino morreu, um garoto, você viu, de 13 anos, um ator, 13 anos com ABC. Então, hoje, os meus seguidores, a maioria são mais jovens, né? Então, eu busco isso. Que é isso? Pode parar esse LOAS, você vai querer para o resto da vida o quê? Então, as pessoas têm que ter mais ambição. Então, é isso que a gente tem que fazer, não se conformar. Então, a questão de ser incluído tem muito a ver, né? Tinha concurso aí, muitas vagas no Banco do Brasil, eu colocava, eu busco. Gente, hoje, a gente caminhou bastante perto do que era. Por isso que não existe, no nosso país, não existe, assim, uma acessibilidade. Tem lugares que nem dá para fazer, mas as ruas que fizeram, as calçadas, nem para pessoas ditas normais, é fácil, né? As pessoas se escondiam mais. Agora, a questão da inclusão, a inclusão é fazer parte, tem direito, todos têm direito, né? Então, começou pelas escolas se abrir as vagas nos trabalhos, nas universidades, né? Então, hoje acaba aumentando. E a gente, esse nosso trabalho, né, de estar divulgando isso. O capacitismo, eu falo assim, não dá uma legião sem braço. O que é isso? É capacitismo, né? Desculpa de aleijada é muleta. Isso é capacitismo, né? Então, tem várias frases que é do capacitismo. Aquela pessoa, por conta daquilo, ela é uma coitada. As pessoas não vê mais potencialidade das pessoas que têm deficiência, né? E eu tive muitas experiências como diretor. Eu tenho um aluno que está no último ano da ETEC, ele arruma um computador como ninguém, faz programação, ele não tem nenhuma visão mais, né? Então, como que a coisa foi levada? Você mesmo, se você não tivesse uma mãe daquela, que é sua mãe, se tivesse os estudos, você fez uma faculdade, então tudo isso tem a ver. E eu lido com pessoas que não têm o básico do básico. Eu tenho pessoas do Nordeste, quando eu falo TO, terapeuta ocupacional, o que é isso? Fisioterapeuta, o que é isso? Então, nós temos locais assim que eles não têm acesso a nada. Eu tenho um jovem,
Ele mora nem sei falar como é que chama aqui. Ele, para ir no neurologista, ele demora 8 horas para passar pelo médico. É povoado mesmo, é povoado. E ele fazia faculdade na Universidade Federal, né? Ele parou, tudo mais. Mas tem lugares nos confins que a gente nem imagina, né? E aqui em São Paulo nós temos, em São Paulo não, na região sudeste, São Paulo principalmente, nós temos o Instituto Simão Toro, nós temos a CD, nós temos o SARA, que é Rio de Janeiro e tudo mais. Nós temos bons institutos pelo SUS que dá isso, mas mesmo assim tem pessoas daqui que ainda não sabem lá. Aqui em Mojimirim, eu por enquanto aguardava o Simão Toro, que eu acho que é uma bênção a gente ter isso na nossa cidade, que serve 1000 cidades, também não só a nossa. Eu estava indo naquela Associação dos Deficientes. Eu ia lá. E você estava fazendo uma senhora, quanto tempo? Eu estava, olha, já questionado, vou fazer o Lucido. Quanto que paga? Eu falei, pessoal, você não paga. Não paga? Não paga. E então, pessoas que moram aqui não sabem disso, né? E alguns seguidores falam assim, dona Alice, você é assim porque você tem muitos sonhos. Porque, gente, a minha reputação mesmo, que valeu mesmo, né? Hoje a gente faz outras coisas, academia e outras coisas. Mas foi tudo gratuito mesmo, né? Foi mesmo pelo Luci, a associação aqui. A maioria das pessoas, elas não sabem o que tem nas próprias cidades. Tem informação. Sim, informação. Isso ajuda muito para essa outra questão da inclusão. Vera? Um comentário a respeito dos nossos direitos, né, que você falou, porque mesmo, por exemplo, uma vaga que a gente tem preferencial, na maioria das vezes a gente chega lá, não tem um cadeirante, não tem um idoso, a pessoa não tem limitação nenhuma. E aquele só um minutinho que eu já vou tirar. Só que naquele minutinho nós vamos ficar esperando lá, porque nós não sabemos que a pessoa vai esperar, é só um minutinho. A gente chega, não tem vaga nenhuma, a gente tem que parar longe, andar às vezes debaixo de chuva, porque geralmente o preferencial vai estar num lugar mais cômodo para nossas necessidades, né? E essas pessoas, mesmo se você filma, tira foto, põe na rede social, manda, não é penalizada essas pessoas, não adianta, né? Então a gente deixa mesmo de usar as poucas vagas que nós temos especiais, né? Porque as pessoas não... E quando, né, a gente consegue falar com uma dessas pessoas, mas era 2 minutos, mas na hora que a gente precisou não estava lá vaga, né? E como você falou, né, como a gente achou que nós fomos realmente acolhidas, né? Aqui no Brasil eu nunca consegui. Eu, né, fui passear uma vez na Europa, eu tenho uma irmã que mora lá, 3 irmãs. E eu fui passear lá, conhecer, né, a casa delas. Foi um dos poucos lugares que eu fui, que a maioria dos lugares que eu fui tinha acessibilidade, né? A praia mais acessível do mundo é lá, né, em Vila Moura, né, uma praia ótima, quase toda a orla dela tem, como se fosse uma esteira, assim, né? Que daí você pode ir com a cadeira em quase todos os lugares, em vários deles tem estendido também ali perto onde fica, esqueci aqueles guarda-sóis, tudo, né? Para você estar ali mais próximo ao mar, né? Tem também aquela anfíbio, né? Para você poder entrar na água, que aqui no Brasil já tem alguns lugares, né? Mas não são todos, né? E na maioria das vezes é difícil também a gente saber em qual praia tem para você conseguir ir, né? E então quando eu fui, né, para a Europa, que eu consegui sentir um pouco, né, que todos os lugares que a gente ia realmente, as vagas quando eu chegava no supermercado sempre estavam livres, né? Que eu creio que deve ser que eles devem punir um pouco mais, né? Então sempre quando eu ia realmente tinha vagas o suficiente, né? E então foi uma das poucas vezes que eu consegui, né? Teve uma vez que eu fui para Santos, Guarujá, falaram que tinha praia acessível lá, em Santos e no Guarujá. Cheguei lá, não vi nada acessível. Aí eu falei, bom, né? Quando eu era criança, eu ainda conseguia chegar na praia e
como eu vou me carregando no colo, a gente ia até o mar. Mas hoje, né? Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Então, ter uma praia acessível seria essencial. E eu não encontrei quando eu fui aqui no Brasil, realmente não encontrei. Então, mas por conta desses países, foi que na Segunda Guerra Mundial tinha muitos mutilados, muitas pessoas assim, então eles se adaptaram primeiro, você entendeu? Por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Tem essa questão da acessibilidade e pessoas idosas trabalham em postos de trabalho, né? Eu levei uma multa de preferencial de 7 pontos na carteira. Assim, eu sou uma das pessoas que mais cobro, eu cobro a credencial de todo quando eu não vejo, eu lá esperando para descer mesmo. Então, tá, eu sou assim. Aí tinha 3 panelas de pressão, e panela de pressão da escola é assim, ó. Tinha 3 para mandar aqui para o Borinho, aqui na Marciliana. E estavam uma na frente e 2 atrás. Aí quando eu parei na frente do mim, era de manhã. E eu sempre pego já a credencial, isso é de automático. Mas vou tirar aqui, aí já veio gente lá e dando assim, aí eu fiquei ligado nas panelas. Ele levou nas panelas. E veio uma multa ali parada no lugar preferencial. Mas mesmo assim, meu carro é adaptado, dá para ver. Né? Mas quem montou ali não quis prestar atenção que era realmente uma pessoa. Mas tudo bem. Eu estava lá. Eu falei, caramba, eu não quero ser quando você não está vendo ninguém, então eu levei. Eu recorri, mas a multa depois veio, paguei e tudo mais. Mas eu levei, foi para embaixo, a preferencial. Recorreu e não conseguiu? Não consegui. Mas nem resposta, né? Agora é pelo pouco tempo que a gente recorre. Que foi uma pessoa que precisava da vaga, né? Mas foi as panelas que tiraram essa atenção, você entendeu? Eles já vieram, alguns já vieram me ajudar, pega a panela aqui, pega a panela ali, levei e aconteceu isso. Mas é isso. Mas né? é raro acontecer, raro. aconteceu com você. Justamente com você que precisa da vaga. Tanto prego sobre isso, né? Né? É assim mesmo. Mas, então, comigo, lugares onde eu me senti incluída, assim, não por questão de acessibilidade, mas eu acredito que quando eu era criança, eu era mais incluída. Por que eu falo isso? Porque, assim, na escola e na rua, assim, as meninas que eu brincava, as crianças em geral, pelo menos até na minha época, elas não tinham preconceito. Então, por exemplo, eu era mais uma das crianças. Então, eu brincava, me divertia na escola, como a Dona Alice falou, eu participava de tudo. Tinha teatro, estava lá a Mariana, tinha tudo. Feira de ciências, estava lá a Mariana. O pessoal fala, né, que depois que passa um tempo até esquece da minha deficiência. Mas a gente assim, não olha mais para a pessoa, a gente olha a pessoa e não a deficiência. Né? Mas na época da adolescência, eu passei meio que uns probleminhas. Porque eu não sei porquê, mas na época da adolescência, as meninas meio que me excluíam um pouquinho do grupo, sabe? Daí eu comecei a ir pro grupo dos meninos. Porque eu chegava no grupinho de meninas, o assunto acabava. Eu não sei, né? Talvez elas estavam falando de meninos, eu não sei exatamente. Talvez elas achassem que eu não iria me inteirar do assunto, não sei. Mas eu chegava no grupinho das meninas, o assunto parava. E eu chegava no grupinho dos meninos, era ao contrário. Os meninos começavam a falar, porque os meninos não estavam nem aí de eu estar ali, entendeu? E daí eu acabei tendo mais afinidade com os meninos do que com as meninas na adolescência. Aí quando cheguei na faculdade, porque na minha época, falou a velha, falou a idosa, na minha época, na escola, não tinham tantas pessoas assim com deficiência, tinham poucas, eram bem menos. E
Quando eu cheguei na faculdade, aí eu encontrei mais 2 cadeirantes além de mim. Aí, nossa, até assustei na época, né? Porque não era comum. Aí na faculdade passou isso também, foi só. Eu acho que também a época da adolescência é uma época complicada para qualquer um, eu acho. E aí as meninas me viam de forma diferente, talvez, por exemplo, falando de capacitismo, né? Quando eu me casei, as pessoas me olhavam com ar de chocadas. Nossa, ela casou. Nossa, o marido dela é normal. Um médico perguntou para minha mãe se meu marido era normal ou era que nem eu. O que nem eu foi ótimo. Adorei essa frase. Mas tudo bem. Tipo, eu não sou normal, mas tudo bem. Aí ele perguntou isso, entendeu? E as pessoas ainda se chocam quando eu falo. E assim, a diferença é que meu marido anda e eu não. É fato. Ele ronca pra caramba. Sou obrigada a admitir que ele dorme e eu não. Enfim, mas sobre o capacitismo ainda, eu já ouvi muitas frases, porque assim, eu nasci com a deficiência. Então eu já ouvi muitas frases capacitistas, né? Que, por exemplo, nossa, tão linda, pena que não anda. E isso, assim, de certa forma machuca. Assim, eu sou durona, sabe? Então eu não sou de ligar muito, eu não dou muita bola, mas tem vezes que bate aqui, tem frases que batem na gente, né? E a gente acaba ficando chateadas, né? Por exemplo, eu não consigo contar alguma coisa assim que eu tenha ficado super chateada. Mas teve uma vez, isso é irônico, tá? Porque eu achei irônico, porque eu achei engraçado. O médico me mandou caminhar para emagrecer. Porque assim, eu sempre fui gordinha, desde criança. Então eu vivi uma vida na nutricionista e no endocrinologista e tudo mais, porque eu precisava sempre emagrecer, até hoje. Aí eu cheguei no endócrino. Aí eu olhei pra ele, adolescente, precisava emagrecer. Aí ele falou, bem, você precisa caminhar para emagrecer. Eu falei, doutor, vou explicar uma coisa. Eu não ando. Não, mas você precisa caminhar. Doutor, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar de novo. Eu não ando. Não, bem, mas você precisa caminhar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou caminhar para fora da sua sala. Tchau, obrigada. Entendeu? Eu desisti porque ele insistiu nesse negócio de caminhar. E assim, na época não se falava em capacitismo, nem em inclusão, nem nada disso. E aí, assim, hoje eu vejo que... Eu não sei por que aquele médico fez isso, que eu não entendi até hoje. Mas eu vejo que essas falas parece que vêm pra deixar a gente chateado, né? Na época eu não fiquei, mas pensando hoje, eu falei, nossa, tipo, ele viu, né? Eu sou cadeirante desde sempre, como que ele me manda caminhar? O outro médico pergunta pra minha mãe se meu marido é normal, é que nem eu. Entendeu? As pessoas ficam cogitando, tipo, falando, ela não anda, será que os filhos deles também não vão andar? E assim, gente, não é uma coisa... Eu acho assim, a gente tem que saber a diferença quando uma pessoa é simples, que ela faz uma pergunta para você, ou quando a pessoa está realmente te discriminando. Por exemplo, um dia teve uma criança que me perguntou se eu durmo na cadeira. Eventualmente dorme.
Tem uma voz aqui atrás, gente, que vocês não ligam, não. Eventualmente, quando eu estou assistindo alguma coisa, eu durmo na cadeira. Enfim. Mas, uma criança me perguntou se eu durmo na cadeira. Aí eu expliquei para ela que não, e tudo bem. Agora, tem certas falas, por exemplo, as falas desses médicos aí, principalmente desse, o marido dela é normal ou não, ou é que nem ela. Nossa, eles podem ter filhos, os filhos deles vão nascer normais. Ai, nossa, ela é tão linda, né? Pena que ela não anda. Minha mãe já ouviu muito isso. Quando eu nasci, que eu era criancinha, viravam para minha mãe e perguntavam assim: ah, ela é tão linda, ela é normal da cabeça? Perguntavam. Acreditem se quiserem, as pessoas tinham porque eu acho que isso é maldade. No meu campo na minha visão, isso é maldade. Porque você vê lá uma criança com deficiência, você vai chegar na mãe e vai perguntar: ela é normal da cabeça? Eu acho uma falta de empatia, né? E assim, isso que a gente tem buscado, né, cada vez mais essa discriminação, as pessoas, que a gente faz, o que você faz para as pessoas entenderem, né? E hoje nós temos pessoas, hoje tem as Paralimpíadas, que eu acho que foi um boom, né? Sim. Então hoje tem pessoas, né, com deficiências que são cádidos, são juízes, são advogados, médicos, professores. Então está começando a conquista. Foi coisa lenta, ainda tem muito a ser conquistado. Mas eu, como sou a mais velha, acho que daqui, eu sei quanto já a gente evoluiu. Porque antes essas pessoas eram escondidas. Eram escondidas, né? Eu é que nunca fui de esconder. Maria, vamos agora encerrando essa parte aqui. Oi? A gente vai encerrar já essa parte agora, para a gente ir lá para a foto, né? Olhar as fotos lá. A gente quer a exposição. Ela o pessoal também. Ela está ansiosa. Então, exatamente, eu queria agradecer, né, a presença de vocês duas, que mesmo com chuva vieram aqui. Oi? Se a gente combinou. E hoje está tendo, né, teve negócio na câmera também, né, de bastante. Mas algumas meninas não conseguiram vir por causa da chuva. Foi muito forte. Sim. Padre Roque aqui estava alagada, né? Alguns pontos alagaram mesmo, né? Então, foi muito forte. Bem na hora também, isso atrapalhou bastante. Sim, mas assim, eu agradeço a presença da Doralice, da Vera também. Vera, quer falar alguma coisa? Deixa algum. E queria também agradecer a todos vocês pela presença. Agradecer a Angélica, agradecer a Gisele Lima, o Luiz Dalbo, por ter cedido esse espaço aqui pra gente. A Gisele Lima agora, acho que primeiro o Luiz vai falar algumas palavrinhas, né, Luiz? Eu acho que a reflexão maior eu sou tio de cadeirante, né? E o que eu sempre me preocupa é que eu acho que a gente está anos longe. Brasil, país de terceiro mundo e tudo mais, mas não é só pelas barreiras físicas. Eu acho que a gente está anos longe por uma questão de humanização também, né? De educação, de mudança cultural. Por que o Centro Cultural é um lugar para esse tipo de ação? Para que a gente possa ter um olhar mais acessível para o outro. A criança, ela não nasce preconceituosa, o preconceito vai sendo adquirido, né? Todas essas frases, eu tenho certeza que pessoas falaram, eu não posso avaliar se todas são maldosas, pelo menos, no mínimo, ignorantes são, que é falta de conhecimento, né? Eu mesmo me coloco como um ser humano cheio de falhas, que muitas vezes também sou limitado na sensibilidade para com uma pessoa com deficiência, como também às vezes o coitadinho, ficar com dó, né? O meu sobrinho às vezes a gente fala, mas é ele, deixa ele. E ele também tem defeitos, ele também é uma pessoa que tem hora que você tem que chamar a atenção dele, mas aí é aquela coisa, mas é porque ele não anda. Aí a gente fica sempre nessa situação, então a gente tem que
treinar o nosso ser, né? O nosso ser. O ser humano ele é muito sensorial, né? Ele primeiro vê, depois ele vai para o olfato. Então eu acho que todos esses nossos aspectos precisam ser treinados nesse sentido. Na verdade, deixa eu falar. Você falou do seu sobrinho. Na verdade, eu sempre fui cadeirante, mas eu nunca fui anjinho. Eu era arteira, gente. E assim, a minha mãe, tanto a minha mãe como meu pai, eles sempre me falaram, ó, não é porque você é cadeirante que você é diferente das outras crianças. Então em casa era assim, falou a terceira vez, bem, e eu aprontei, não tinha essa história de tadinha não. Porém, é o que você falou, às vezes o preconceito contra a pessoa com deficiência, ele vem em forma de dó. E vem assim, ai, coitadinha dela, ela não pode fazer isso porque ela não anda. E isso aí também é uma forma de, né, deixar a pessoa para baixo, limitada, porque não pode, assim, a gente tem que tentar não fazer diferença. É uma criança arteira, como toda criança. Aí, então, por exemplo, eu nunca andei. Primeira arte que eu fiz, descer do sofá, sozinha, e ir mexer na banheira, que estava cheia d'água. 2 anos e meio, mexer com os meus patinhos. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, Mariana, não sei se eu dou risada, se eu te bato, ou se eu pego você daqui e te levo para tomar outro banho. Enfim, então é aquilo. A gente não pode também, a cultura do coitadismo, né? Então temos que respeitar, sim, mas criar como qualquer outra criança. Meus pais sempre falaram, Mariana, não é porque você é cadeirante que você é diferente. Então, ó, você de boa, você vai para a escola, você vai viver a sua vida como qualquer outra criança. E assim foi. E eu acho que isso que faz você a mulher que enfrenta as barreiras, porque seus pais te educaram para isso. Quantas pessoas, vou usar essa expressão com aspas, ditas perfeitas, que são limitadas o dia todo, a vida toda, né? Gosto muito daquele texto que chama Deficiente, do Mário Quintana, né? Que deficiente, na verdade, é aquela pessoa que não consegue ser doce. O diabético é aquele que não consegue ser doce, né? O deficiente é aquele que não consegue olhar o mundo com um olhar mais amável. Então, acho que é esse sempre o pensamento. Que bom que a gente está abrindo um pouquinho, né? É muito positivo quando a gente vê, eu que sou da arte, vejo agora um filme, por exemplo, que a atriz é cadeirante e tudo bem ela ser cadeirante e ela não faz personagem cadeirante, ela faz uma atriz que faz um personagem. E ela não vai andar no final do filme. E ela não vai andar no final do filme, não é, então deu certo a vida dela, agora ela anda no final do filme. Não, que bom que já começamos a ter isso, né? O ano passado eu fiz uma reflexão muito grande, um programa escroto como o Big Brother, mas tinha uma pessoa com vitiligo. E é legal começar a ficar normal pra gente ver pessoas com vitiligo, porque tem gente com vitiligo no Brasil, no mundo, né? E ela era uma pessoa como qualquer outra ali dentro, que namorava, que aprontava, que tinha um monte de defeito, mas eu lembro que eu respeitei muito daquele programa, que é um programa escroto, que não ensina nada de bom, mas por causa disso, de falar, olha, está acostumando a população a olhar, porque quando a gente acostuma, começa a se naturalizar, aí o duro é que a gente só está acostumando com coisa ruim, fica naturalizado a fake news, agora é bonito, todo mundo propaga fake news, é bonito todo mundo, o bonito está sendo ser feio hoje em dia, você falar coisas de ódio, frases erroneamente e maliciosamente erradas, então isso é uma reflexão para a gente sempre pensar, né? E acho que a gente tem mais é que abrir essa exposição, ver esses QR Codes, ouvir a Gisele. A porta está aberta sempre. Vai ser um sucesso a exposição, já começou, amanhã tem vários artistas, depois tem evento até o dia 30, então as pessoas vão passar para a exposição e sempre fale para as pessoas registrarem no livro de exposição para saber.
as que as pessoas passaram para a situação, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Também quero pedir desculpa a Daiane Amaro, que é uma pessoa que trabalha no governo com a gente, estaria falando hoje também. Ela ia, na verdade, a gente ia ligar e falar por ela. Ela foi com o prefeito e com a Maria Helena para São Paulo, exatamente para conhecer a secretária na área, eu não sei como que chama a secretaria hoje, será que é? Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, porque a gente está sempre pedindo, e a gente já, graças a Deus, aí nesses anos de governo, a gente tem tentado conseguir algumas coisas para melhorar o ambiente para vocês. A gente sabe que cidades como a nossa, que tem um centro velho, que as calçadas são pequeniníssimas e não tem como ampliação, ela é limitadora para todos nós. Imagina para uma pessoa cadeirante, né? Então a gente tem que fazer essas reflexões mesmo. E eu já sei que loja que você falou, porque na hora que você me falou, pronto, eu já sei que loja que é essa. E como é importante, essa loja tem que ter uma noção de que é importante. Uma coisa que eu sou Secretaria de Cultura e Turismo e que trouxemos numa outra palestra, para me matar o assunto, que a Doralice também falou, que ela viaja, que é o turismo para pessoa com deficiência. E essa galera tem poder aquisitivo, gente. Essa galera tem poder aquisitivo. Elas também querem ter o direito de ir e vir, de viajar, de passear. Então, cidades, países que estão se adaptando a isso, são lugares diferenciados que vão ter turistas. Né? A nossa cidade tem sempre fala, turismo em Mojimirim. Um grande limitador de turismo em Mojimirim é as nossas ruas estreitas, é a falta de acessibilidade. A calçada portuguesa é muito bonita, tradicional, mas ela não é nem um pouco acessível para vocês, não é nem um pouco útil para a pessoa com deficiência. Então a gente tem que olhar os nossos casarões, que Mojimirim manteve muito pouco, são importantes, conservar tudo mais, mas todos não têm acessibilidade, porque antigamente o deficiente era escondido. Antigamente a família escondia o deficiente. Então antigamente as casarões podiam ter grandes escadas, porque se eu tivesse alguém deficiente lá, ele estava fardado da morte. E não é isso. Não é para ser isso. Somos seres humanos, como qualquer um de nós. E tem uma coisa importante da deficiência, que a Doralice é prova viva disso, que eu sempre falo. A pessoa que nasceu negra, ou vamos usar a palavra preta, ela não tem como fugir daquilo, a menos que ela tenha um vitiligo que nem o Michael Jackson também faça um bem bolado. Mas hoje você não é deficiente, mas amanhã você pode ser. É diferente. Então comece a ter respeito, porque amanhã você do nada, você pode ter um AVC, do nada você pode cair, bater a cabeça de uma moto, do nada você pode se tornar uma pessoa com deficiência. E um acidente, você pode ser uma pessoa amputada, você pode ir para uma guerra, porque estamos num país que agora, estamos num mundo que só tem guerra, e você pode voltar. A gente falou da Segunda Guerra Mundial, onde os países começaram a se adaptar. Então, pense. E outra, quando você está idoso, você também é uma pessoa que fica cheio de limitações. Essa semana eu fui apresentar num asilo, e 90% dos idosos do asilo, por viverem bastante, graças a Deus, já estão na cadeira, porque não tem força mais nas pernas, não tem, entendeu? Então assim, é a realidade nossa. Vocês querem viver, pessoas obesas, vocês querem viver bastante, então vocês vão, em algum momento, vocês vão ver que todos nós vamos ser limitadores, né? Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado por convidar a Gisele já para ocupar seu espaço. E aí a gente vai, Gisele tocou, a gente já vai descerrar a faixa oficial da exposição. Aí, por favor, conte mais para as pessoas, tudo mais lá fora, como é que foi o processo. A Lígia falar mais desse processo. E eu acho que falta agradecer duas pessoas, o Sidney Cirilo de Sá e o Walter Poletti, que são os curadores. Eles organizam várias exposições aqui pra gente. Eles não estão aqui porque ele falou para mim que ele tinha uma viagem e ele estava correndo, mas aí não, também com essa vida, esse chuva e tudo mais, é mais um limitador. Então, muito obrigado, Gisele, bem-vinda ao nosso palco. Não sei se é a primeira vez no palco do Centro Cultural, mas seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas, tá bom? Muito obrigado. E agradeço a todos que estão aqui hoje. Se cada um de vocês forem um mensageiro, a gente já repassou para mais 40 pessoas pelo menos. Tá bom? Obrigado. Gratidão a nossa, viu? Que noite importante. Como a gente sempre tem, né, gente? Alguma coisa para aprender e para melhorar.
Obrigada, meninas. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é alegria ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o inferno é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar